Conectei. Bem, irmãos, mais uma vez um probleminha aqui na nossa internet, foi só na nossa internet local aqui, tá certo? Uma quedinha de energia ali na nossa rede de energia, mas já está de volta. Estou enrolando aqui um pouquinho para que outros irmãos que estão, que se desconectaram, possam conectar. Alguns talvez estavam já no Facebook, outros ainda vão precisar do link, nós estamos reenviando o link para conectar, tá certo? E a gente retoma já o nosso estudo. Espera uns tá 30 certo? segundinhos. Infelizmente temos esses atrapalhos aí, essas situações, fica um pouco mais extenso, a nossa escola bíblica, mas ao final vai dar tudo certo, tá bom? Então, queridos, vamos aguardar só mais um pouquinho, alguns outros irmãos clicarem, alguns irmãos entrarem. Então, logo aqui os nossos testadores aqui já estiverem conectados, a gente também vai estar já reiniciando a mensagem também, tá bom? Será que tá bom aí? Já está todo mundo conectado? O povo todo já aí experimentando da nosso recurso da internet. Joia? Então vamos lá. Muito bem, queridos. Nós então vamos voltar aqui. Nós estávamos trabalhando então o segundo ponto da mensagem, Por que o deserto é um lugar de reencontro com Deus? Em primeiro lugar, é porque ele tem o poder de nos humilhar. O Senhor disciplina o seu filho, o Senhor trata do seu filho, nós já vimos isso. E agora, amados, nós estamos vendo a respeito de que no versículo 2 ainda, no capítulo 8, tem uma segunda parte que vai dizer, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. É certo, amados, e aí nós estávamos trabalhando nessa parte quando se desligou a internet, é certo que nós temos uma pergunta aqui para fazer, para saber o que estava no seu coração, ou seja, Deus queria saber, queria saber o que estava no coração. Não, essa provação, amados, esse provar, na verdade, não é para Deus saber, porque se nós olharmos para todo o contexto da Escritura, e aí nós não podemos criar tá vendo aqui, Deus não sabia, Deus é onisciente, amados, ele tem ciência de todas as coisas, ele certamente já sabia do que estava no coração, mas queria mostrar para esses nossos antepassados, mostrar para eles o que estava no coração deles. Então o Senhor, amados, no deserto, ele revela justamente os segredos, as mentiras e as ilusões do nosso coração e do coração daquele povo. E é o que ele diz, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Muitas vezes, amados, Deus nos prova justamente porque depois da prova nós saímos mais fortalecidos. E ele faz essa prova, amados, em que sentido? Ele faz essa prova em que sentido? Ele faz essa prova, obrigado aí pela água, Ele faz essa prova em que sentido? Para que trate do nosso coração, para que nós vejamos, amados, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, muitas vezes em cumprirmos os mandamentos do Senhor. Então ele nos prova, mas nós, amados, nesse momento nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter lutas, mas certamente ele diz que não há prova de sorte, amados, que nós não possamos suportar. Ele vai prover o livramento. Então nós vamos aprender, amados, que nós somos fracos, sim, nós vamos ser provados, sim, mas nós vamos experimentar, amados, a provisão de Deus nesse momento. Então, por que o deserto, amados, é um lugar de reencontro com Deus? Porque ele nos humilha, nos coloca no nosso lugar, nos faz, amados, que todas as vezes que nós nos humilhamos, Deus é exaltado na nossa vida, nós vemos Deus, mas ele também revela os segredos, as mentiras do nosso coração, amados, como nós temos dificuldade de guardar os mandamentos do Senhor. Então, amados, o deserto é onde vem à tona a realidade do nosso coração dividido. Nós temos um coração dividido, amados, entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Muitas vezes nós somos ofendidos e qual é a nossa resposta, amados? É amor, é ódio. Às vezes, amados, nós somos
né, quando nós deveríamos, né, deveria ser amor, mas é ódio, né? Muitas vezes quando nós somos ofendidos, nós recebemos uma ofensa, e aí, amados, né, naquele deserto nós recebemos essa ofensa, e a gente então é provado. E qual é, amados, a nossa, né, a nossa resposta àquilo que nós recebemos? É amor ou é ódio? Né? Nós guardaremos os mandamentos do Senhor de amarmos até o nosso inimigo ou não? Né? Então sempre no deserto, amados, ele vai revelar os segredos do nosso coração, as ilusões do nosso coração, né? Entre fazer a vontade de Deus com respeito à sensualidade. Nós somos atacados totalmente, todos os dias, com a sensualidade, né? A sensualidade que diz respeito aqui, amados, não só no que diz respeito à sexualidade. A sensualidade é tudo aquilo que, né, que move com as nossas, né, com as nossas emoções, né, e que muitas vezes, amados, nos seduz, né, para algumas coisas, né, mas também muitas vezes nós vamos optar pela santidade ou vamos optar pelo pecado, né, a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. Então o deserto, amados, muitas vezes ele vai nos ajudar a isso, né, carência, né, eu estou carente de alguma coisa, como é que eu estou inseguro com respeito a alguma coisa, né? Como que eu vou demonstrar nesse momento? O que eu vou demonstrar? Confiança em Deus ou murmuração, amados? Tem gente que se consola na insegurança que ela tem com respeito à saúde, com respeito a dinheiro, com respeito, ao invés de eu confio em Deus, né? Deus vai me suprir. Se não vier esse suprimento, o Senhor será o meu suprimento, né? Ele mesmo, em si mesmo, será o meu suprimento. Mas às vezes as pessoas optam pela murmuração e tudo. Amados, então o deserto é o lugar onde a gente escolhe entre Deus ou nós mesmos. Essa que é a grande questão. E o deserto então tem o poder, amados, de nos revelar essas mentiras, essas ilusões do nosso coração. É muito interessante, se você for a 2 Coríntios capítulo 10, eu acho que um texto que trata, né, no Novo Testamento a respeito disso, é quando o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dos sofismas, né, que nos atacam, né, aquelas coisas, amados, que têm aparência de ser algo sábio, de ser algo, né, inteligente. Tem muito sofisma dentro da igreja, existe um liberalismo dentro da igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus, amados. São sofismas, são mentiras, né, e diz, amados, quando esses sofismas são derrubados na nossa vida, nós levamos todo o nosso conhecimento cativo, amados, né, à vontade de Cristo, né? Então o deserto tem esse poder, amados, de nos reconduzir a Deus, de termos um reencontro com Deus, porque ele revela os segredos e as mentiras, as ilusões do nosso coração. Muito bem, amados, deixa só o Shema, né, está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 4. O Shema é o ouve, né? É quando Deus fala, né, a Moisés e fala a todo o povo, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Jeová nosso Deus, é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus lá na frente, ele coloca de todo o seu entendimento, né, trazendo para uma aplicação mais profunda. Queridos, quando a gente olha para esse texto, e Jesus então completa, seguindo toda a lei, diz, né, amarás o Senhor teu Deus dessa forma e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor coloca diante de nós, amados, ele revela, né, justamente essa, né, esse Shema foi dado lá durante o período no deserto, e ele revela então a nossa incapacidade de cumprir a lei, amados. Se amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, toda a lei, resume toda a lei. Essa afirmação, amados, ela nos coloca assim: poxa, eu não tenho como cumprir a lei. Aí é que nós recorremos, tudo aponta para Jesus Cristo, amados, né? Porque aí nós recorremos a Jesus como nosso, né, justificador diante da nossa incapacidade de cumprirmos a lei. Então o deserto, amados, é um lugar de reencontro com Deus, porque ele tem o poder de nos humilhar. Ele revela os segredos, as mentiras e as ilusões do nosso coração. Mas também, amados, no deserto há um terceiro aspecto. É lá que nós aprendemos, é nele que nós aprendemos, amados, a discernir entre o que é e o que não é essencial na nossa vida.
o que é importante e o que não é importante. Eu creio que nós estamos passando, amados, por um período que o Senhor está nos dando a oportunidade disso, né? Versículo 3, ele vai dizer: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tudo que procede. Deus enfatiza, amados, em primeiro lugar, Ele. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, amados, o reino dele, né? E depois as outras coisas, né? Então é muito interessante que Deus levou esse povo, amados, e de repente esse povo tão preocupado com o pão, tão preocupado com o garantir o dia a dia, e Deus faz descer do céu o maná que eles não conheciam, uma opção que eles não tinham, amados. Né? Muitas vezes a gente ora para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor faz isso ou faz aquilo, né? Esse povo nunca poderia pedir para Deus: Senhor, manda o maná do céu. Eles não podiam, por quê? Porque eles nem conheciam, porque eles não conheciam, eles nem sabiam o que era. Foi uma opção totalmente dada por Deus, amados. Então, nele nós aprendemos, amados, a discernir entre o que é e o que não é essencial. Amados, quantas ambições desnecessárias que nos ocupam dia a dia, né? Ambições pelo que é material, pelo que é terreno, realização pessoal, às vezes, amados, lógico que nós precisamos disso, mas às vezes em demasia, preocupação demais com divertimento, entretenimento, nada disso que procede da boca de Deus, não é disso que vive o homem, né? Poder, riqueza, profissão, prestígio, conhecimento, né? Nós somos muito preocupados em sermos bajulados, em sermos, né, reconhecidos, amados. Isso tem um limite, nós precisamos de reconhecimento, isso aí é natural do homem, mas às vezes isso é exagerado e assim, às vezes começa a nos afastar de Deus, nos afastar das pessoas, né? E é interessante que tudo isso, amado, tem o poder de nos enganar, tem o poder de nos desviar da verdade, né? Do que realmente precisamos. O que nós precisamos é aquilo que Deus diz que nós precisamos, amados. E nós precisamos então nos voltar a isso. Nós deixamos as pessoas de lado, deixamos a família de lado, deixamos a Deus de lado, né? O nosso ministério de lado. Quantos, amados irmãos, estão preocupados com o seu ministério na igreja? A prioridade é Deus, família e reino de Deus, depois as outras coisas. E muitas vezes, amados, né, a família se torna uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Ah, não, tenho que cuidar melhor da minha família, porque cita a Bíblia ainda. E Paulo diz lá a Timóteo, né, que aquele que não cuida da sua casa, ele é pior do que o descrente. Mas muitas vezes, amados, claramente, né, se reconhece que essa pessoa está procurando, na verdade, um escape para deixar de fazer a obra de Deus. Então, amados, nele nós aprendemos a discernir entre o que é e o que não é essencial na nossa vida. Quando nós estamos no deserto, amados, né, qual era a preocupação daquele povo no deserto? Não era ficar rico? Não, era sobreviver, amados. Né? Qual a preocupação daquele povo no deserto, amados? Era manter a sua família segura. Quantos hoje, amados, eu vejo isso várias e várias vezes, você está aqui, me vem na mente, né? Creio que é de Deus. Né? Quantos hoje, amados, estão aqui no celular, pais estão aqui no celular e na hora que precisa educar o seu filho, amado, simplesmente dá um grito: ei, moleque, para com isso aí, larga isso aí e tal, não faz isso. E ao invés de parar, ir lá, se dedicar, quer manter esses filhos em segurança. A educação que os pais dão, amados, aos filhos é uma segurança, tem instrução diversificada, amados, variada dentro da Escritura Sagrada, que nós precisamos tirar tempo dos nossos filhos. A partir do momento que tem uma frase, amados, não é da Bíblia, né? Mas eu acho muito interessante, Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus, desde que, né, ela coadune, ela combine com a Escritura, mas está lá é uma frase que foi muito comum dizer na época da minha adolescência, porque fizeram aquele filme, pegaram o livro e transformaram num filme que era o tal do Pequeno Príncipe. E tinha a frase-chave
desse livro dizia, né, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? Ou seja, você se torna responsável por aquilo que você conquista, né? E é muito interessante, queridos, que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Nós somos responsáveis, amados, em protegê-los, né? Nós muitas vezes, amados, estamos tratando os filhos aos gritos, dando a educação dele aos gritos, e uma hora vai chegar uma pessoa com ideias distorcidas da palavra de Deus e vai tratar ele muito bem, vai saber seduzi-lo, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas a televisão está fazendo isso, a internet está fazendo isso, né? As pessoas estão fazendo isso, nós precisamos ter muito cuidado com respeito. Então nele nós aprendemos a discernir, amados. No deserto nós aprendemos a discernir o que é essencial e o que não é essencial, né? Muitas vezes, queridos, nós precisamos fazer o equilíbrio, nós precisamos das amizades, nós precisamos da família, nós precisamos, amados, investir no reino de Deus, precisamos. Agora, cuidado com o desequilíbrio, né? Eu quero dizer assim, queridos, nós temos passado dias, não só a Igreja Presbiteriana de Presidente Médici, mas as igrejas em geral, as pessoas não estão tendo tempo para o reino de Deus, né? E às vezes, quando Deus permite um deserto, amados, nós precisamos nos atentar. O que é que Deus está querendo nos ensinar com isso? Certamente, uma das coisas, amados, é que nós estamos muito despreocupados com a responsabilidade que nos foi dada, amados, com respeito ao reino de Deus. Em quarto lugar, amados, no deserto, só há Deus como alternativa, né? E só há alternativa em Deus. Só há Deus como alternativa e só há alternativa em Deus. Versículo 3, na parte A. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Te deixou ter fome. Para quê? Né? Para saber o que estava no seu coração, tudo aquilo, né? Mas para que você soubesse que não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Amados, no deserto nós nos encontramos a sós com Deus. É onde Deus se torna tudo e tudo se torna desnecessário. Tudo que ocupa a nossa vida se torna desnecessário no deserto. Mas Deus se torna necessário. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Os irmãos vão julgar que eu estou querendo, né, alfinetar alguns e tal, né, mas é uma boa ilustração. Querido, eu tive ontem olhando o jornal da Record e estavam falando de uma live de um cantor sertanejo aí e tal, famoso, La Dupla e tal. Isso que, contando as lives de não sei quantos milhões de participantes nessas lives. Um dos cantores, amados, mais aclamados e admirados no nosso meio é o Fernandinho. Ele fez uma live e ele é muito conhecido no nosso meio. Quem aqui, os universitários, me ajuda? Quantos mil participantes teve? Oi? 300 mil. 300 mil pessoas. Não deu 1 milhão, não, amados. Isso mostra claramente que a palavra de Deus diz que não são muitos que acertam, né, o caminho do reino de Deus. A gente sabe disso. Mas é muito interessante quando nós colocamos, amados, isso no meio evangélico, né? E saber que os evangélicos estão engrossando as fileiras desses que estão, né, mostrando o valor, o peso dessas lives. E eu queria saber, amados, nós sabemos que um dos desertos que Deus permite na nossa vida, muitas vezes é um câncer na família. É um problema de enfermidade, né? É um problema... E quando você está ali no olho do furacão, amados, desse deserto, que música você vai querer ouvir? A quem você vai querer recorrer? Vai ser o seu Kelah Lima, que termina o show bêbado? Ah, não tem nada a ver, pastor. Os cânticos, qual é o princípio? Quais os princípios que ele trabalha? O que ele acaba ensinando ao final? Você pode se colocar ao lado do seu filho e dizer assim, filho, nós vamos aprender coisas boas aqui hoje. Que isso, gente? Então, às vezes eu me pareço retrógrado, né? Não me vejo assim, não me vejo mesmo. Mas muitas vezes, amados, eu acho que nós estamos tendo um grande problema de discernimento, que é o ponto anterior,
né, que no deserto ele revela os segredos, as mentiras, as ilusões do nosso coração. Queridos, nele nós aprendemos, no deserto nós aprendemos a discernir entre o que é essencial. Eu não queria que você aplicasse apenas nessa área que eu acabei de citar aqui, um exemplo de música, não, amados, porque não é essa a intenção nem do texto e nem minha aqui, né? Mas algo que realmente me causa estranheza e me causa tristeza como pastor, né? Então, que realmente, amados, o deserto, ele nos ensina, né, o que é essencial e o que não é essencial na nossa vida. Então, nós estávamos no quarto ponto, né? Nele só há Deus como alternativa e só há alternativa em Deus. Ele te humilhou e te deixou ter fome. É onde nós encontramos a sós com Deus, é onde Deus se torna tudo e tudo se torna necessário. Tem uma frase, amados, eu não lembro quem cunhou essa frase, mas diz assim: não espere que Deus seja tudo que você possui, né? Para que você aprenda que Ele é tudo que você precisa. Então, às vezes, como eu disse, às vezes num caso de um câncer na família, de uma enfermidade e tal, você não vai procurar, né, esse ou aquele, né, recurso fora de Deus. Você vai procurar no próprio Deus. Salmo 119, 67, ele confirma essa ideia, amados, e aí estamos indo aqui para a interpretação de toda a Bíblia, e diz: antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra, né? Antes de ser afligido, eu não tinha me observado, eu não estava tão atento, né? Porque, infelizmente, amados, as bonanças da vida, né? As bonanças da vida nos fazem muitas vezes esquecer de Deus. E ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. E no versículo 71 do Salmo 119, ele vai dizer também: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus ensinamentos, para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, eu lembro de uma vez que estava pregando essa mensagem e falando como que nós podemos, quando nós só temos Deus como alternativa, nós podemos ter um encontro com Deus. Eu lembro que eu preguei essa mensagem, essa passagem, né? Ainda no tempo que eu estava lá, eu era seminarista em Guarulhos, uma irmã me procurou, a irmã Cida, e falou assim: seminarista, olha, realmente Deus fala conosco, né? E eu estou maravilhada, porque eu nunca tinha tido essa experiência de ter Deus falando comigo. Mas sabe por quê que ela ouviu Deus, amados? Ela estava passando por um deserto. E aquele deserto, amados, certamente, né, ela pode ter, eu lembro que até hoje ela falou: acreditem, ela falou desse jeito, ela deu um testemunho lá na frente, diz: acreditem, Deus pode, né, você pode ouvir Deus te falando. E aí, amados, né, experiências de luta com filhos, negócios, saúde, perdas, frustrações, decepções, angústia, também tranquilidade e conforto, amados, né? Tudo isso, Deus pode ter uma resposta. Só Deus pode ter uma resposta que você não conhece. Ele te deu o maná, né? Diz o texto. Ele vos deu o maná que tu não conhecias, né? Deus tem a opção melhor, amados. A resposta, o livramento, amados, a bênção que você precisa, né? A bênção que você nem imaginava, que você nem pediu a Deus, amado, nem chegou a pensar, né? O consolo, a alegria, né, que você não cogitava, muitas vezes, amados, você alcançará, né, justamente no deserto ou a partir desse deserto, né? Muitas vezes você vai ter uma resposta. Efésios 3:20, né, que vai nos dizer, né, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos, que você nem imaginava, conforme o seu poder que opera em vós. Muitas vezes nós vamos precisar do deserto, amados, para que a gente passe por isso. Para finalizar, amados, o último ponto da mensagem. O deserto é o lugar de reencontro, ou de encontro aqui agora, né, com Deus e com o diabo. É interessante que assim diz, assim, né, a palavra do Senhor também vai mostrar aqui, amados, que esse povo, ele teve que fazer uma escolha. Só para lembrar de um episódio, ainda no deserto, nesse caminho até a terra prometida, amados, né, quando Balaão, né, já nos tempos à frente, né, Balaão armou ciladas contra o povo de Deus, acho que, se não me engano, no tempo de Josué, me escapou agora da mente aqui, né, armou ciladas contra o povo de Deus, como, amados? Seduzindo, né, o povo de Deus, né, à imoralidade sexual, né, ao culto, né, que havia, né, rituais sexuais,
né? Então ele, né, como eu vi um pastor até que pregou aqui na nossa igreja há poucos dias, ele pegou, né, as menininhas da época, né, e diz, olha o que tem aqui para vocês. E esses camaradas então foram seduzidos, amados, e houve uma grande praga ali no meio do povo de Deus, né? E aí tantos outros pecados que o povo cedeu também, a murmuração, né, contra Deus, contra Moisés, né, contra a liderança de Moisés. E assim, amados, muitas e muitas vezes ardeu a ira do Senhor sobre aquele povo. Por quê? Porque esse povo optou por aquilo que não era Deus, né, por aquilo que não vinha de Deus, por aquilo que não era a vontade de Deus, né? Então, amados, é interessante que assim aconteceu com Jesus no deserto, assim aconteceu com o deserto que Jó enfrentou também, amados, né? Jesus enfrentou, né, talvez até como vamos dizer, um cumprimento, né, desse caminho que esse povo percorreu aqui, né? Como, ou seja, apontando por aquela luta que Jesus passaria à frente. Queridos, é no deserto que nós decidiremos se nós cederemos, né, aos caprichos e ilusões que o diabo lança, né, nos persuade, nos seduz, né, ou nós vamos optar pela completa obediência e submissão a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, sobre o deserto. As provações, queridos, que nos desviam, as provações que nos enfraquecem, elas são do mesmo teor, elas possuem a mesma essência, amados, das provações que nos fortalecem, né? As provações que nos fortalecem são da mesma essência das provações que nos desviam, das provações que nos enfraquecem. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas essa provação foi muito forte, por isso que eu optei, né, pela minha própria carne, ou pela vontade do diabo e tudo mais, porque Deus não vem comigo. Mas aí você vai ver pessoas que passaram pela provação, né, e naquela provação ele se tornou mais crente, ele se tornou mais santo, ele se tornou mais puro, ele se tornou, amados, mais comprometido com Deus. Pastor, como se dá isso? Queridos, uma grande guerra espiritual se dá lá no deserto. E talvez você esteja passando num desses desertos na sua vida, né? É lá que nós resgatamos, amados, os propósitos originais da nossa fé, que foram abandonados, que foram corrompidos. Muitas vezes nós éramos crentes tão fervorosos, amados, nós tínhamos tanto desejo pelo reino de Deus, né? Nós priorizávamos tanto estar com Deus, né? E Deus muitas vezes nesse deserto ele vai nos levar de volta a isso, né? Dependendo da nossa decisão, amados, é onde será o nosso reencontro com Deus, onde será resgatada a nossa fome por Deus, onde a nossa busca será só por Deus. A nossa alma não se satisfará com nenhuma outra coisa, amados, que não seja o próprio Deus, né? No deserto, queridos, você pode reencontrar com Deus, ou você pode se revoltar com Ele. Essa é a verdade. Mas, pastor, nós estamos passando no deserto. Eu queria encerrar, amados, encerrar mesmo agora, né? Eu falei que era o último ponto do encerramento. E agora, Apocalipse, capítulo 12, versículos 5 e 6. Não dá tempo para nós trabalharmos interpretação aqui, mas eu vou afirmar o que esse texto quer dizer. Tá bom? Capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim: A mulher e o dragão é o título desse capítulo, e nós vamos ler no versículo 5 e versículo 6. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Se você for, né, a outros versículos daqui de Apocalipse mesmo, capítulo 11, versículo 2 e 3, capítulo 12, versículo 14, né, e também Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, tudo vai mostrar, amados, que esse é o período em que a igreja está sobre a terra. Nasceu um filho varão, é claro que esse filho varão é Jesus Cristo, né?
que há de reger as nações, amados, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi arrebatado até o trono de Deus, é muito claro que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, e ali ela foi sustentada durante 1260 dias. A ideia aqui é realmente um período, amados, que vai desde, né, da ascensão de Jesus Cristo, ou desde a vinda de Jesus Cristo, até o seu retorno. Logo, a igreja de Cristo, queridos, ela está no deserto. Essa pátria, né, essa não é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, diz a palavra do Senhor. Amados, é lá que o Senhor, né, tem o nosso destino final. Nós estamos sendo sustentados aqui no deserto, mas nós precisamos seguir essas regras do deserto, amados, né? Já foi ensinado lá no tempo de Moisés, né? O deserto tem poder de nos humilhar, amados. Nós precisamos ser humilhados no deserto, nós precisamos nos humilhar no deserto. Nós precisamos, amados, realmente, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? Senhor, o que eu tenho que admitir como erro na minha vida? O que eu tenho que melhorar? Eu sou intolerante, eu sou crítico demais, eu sou murmurador demais. O que eu preciso melhorar, Senhor? Em nome de Jesus, eu estou passando por um deserto, o que eu preciso melhorar? Amados, eu vejo pessoas, amados, que vão para o deserto, Deus trata ele melhora, daqui a pouco ele se torna crítico de novo, ele se torna legalista de novo, ele se torna irônico de novo, ele é bruto, ele é antipático, amados, ele não tem amor dentro da família. E quantos desertos essa pessoa precisará passar, amados? Nós precisamos ver isso, em nome e por amor de Jesus. Nós precisamos enxergar, amados, as mentiras que estão no nosso coração, as ilusões que estão no nosso coração, e o deserto é para nos ensinar isso. Não esperemos, amados, um deserto, Deus intensificar um deserto na nossa vida. Amados, você pode experimentar esse deserto em tempo de bonança, desde que você esteja pronto a se humilhar, desde que você esteja pronto a reconhecer essas ilusões do seu coração. O que é que realmente você precisa? O que é que realmente é essencial na nossa vida? Você está priorizando o essencial? Você está priorizando aquilo, amados, que é secundário? Em nome e por amor de Jesus, não deixe que o deserto venha. Ou se você estiver no deserto, aproveite esse deserto, amados, para aprender isso, né? Você tem só Deus como alternativa. Realmente Deus é a sua alternativa, Deus é o seu consolo, Deus é o seu conforto, Deus é a sua direção, Deus é o seu conselheiro, verdadeiramente, amados. Ou essas coisas você segue pelo seu coração, mas quando vem o deserto aí você se volta para Deus. Cuidado, amados, em nome e por amor de Jesus, cuidado. O deserto, amados, é o lugar do nosso encontro com Deus ou com o diabo. O apóstolo Pedro já tinha nos advertido. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando, né, alguém, amados, que se distraia. Ele vai pular em cima de você e ele vai te devorar, ele vai te machucar. Você pode até sobreviver lá na frente, amados, porque o Senhor nos livrará de todo mal e ao final nos levará a salvo para o seu reino celestial. Mas você pode machucar muita gente à sua volta também. Então, em nome de Jesus, aproveitemos, amados, essas lições, todas elas fundamentadas em todos os textos das Escrituras. Cada um deles aqui nós fundamentamos, amados, mostrando, amados, que assim deve ser a interpretação da Escritura. Em nome de Jesus, esse ensino penetre no seu coração, querido. Amém. Naquele ponto em que você precisa ser tratado, você não apenas se distraia com essa mensagem, mas você realmente tome uma atitude de mudança na sua vida. Amém? Amém. Se você foi humilhado, queridos, você foi humilhado pelo o amor paternal de Deus, né, que disciplina todo filho a quem Ele ama. Se você é filho, você foi disciplinado por esse Deus Todo-Poderoso. Vamos a Deus em oração, queridos. Pai, não há homem, meu Pai, que não precise, Senhor, de ser tratado, ó Deus, por essa palavra. Não há, meu Pai, nenhum de nós, meu Pai, que possamos, ó Deus, dizer que estou livre, meu Pai, das exortações que o Senhor nos trouxe e dos estímulos que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Por isso, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, que o Teu povo, meu Pai, seja atento, meu Pai, ao ensino da Tua palavra. Que o Teu povo, meu Pai, ó Deus, possa também verdadeiramente, meu Pai, dizer, Senhor, nesse deserto que eu estou passando, ou nessa bonança que eu estou passando, me humilhe, Senhor, e me faça, meu Pai, ó Deus, aprender a me humilhar. Senhor, me faça, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, ter o meu coração, Senhor, livre das ilusões, das mentiras que eu mesmo, muitas vezes, meu Pai, tento me iludir, tento, Senhor, me enganar, fugindo totalmente a Tua palavra.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me mostre, ó Deus, sempre que a alternativa maior sempre será com o Senhor. Que eu aprenda a discernir a voz do Senhor e a voz do enganador, a voz do meu próprio coração, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que eu não tenha outra alternativa que não seja o Senhor, meu Pai. Ó Deus, que eu aprenda, Senhor, a discernir o que é essencial e o que não é essencial na minha vida, Senhor, e dirigido por Tua Palavra, eu possa sempre priorizar aquilo que o Senhor quer. Senhor, trate-me em todos os meus relacionamentos, na minha família, trate-me, Senhor, ó Deus, nos meus negócios, no meu trabalho, Senhor, na minha escola, Senhor, no meu convívio familiar, ó Deus, comigo mesmo, no meu relacionamento contigo, que em nome e por amor de Jesus o Senhor nos ensine mais e mais. Senhor, é a nossa oração, colocando-nos totalmente nas mãos do Senhor para que essa mudança aconteça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus o abençoe sua família. Hoje à noite nós estaremos, mais uma vez nos encontrando no culto às 18h30 horas, 19h30 é na quinta-feira. Hoje, 18h30 horas, nós estaremos nos reunindo e mais uma vez mais adorando a Deus e buscando ao Senhor, o conselho do Senhor através da sua palavra. Que Deus o abençoe. Um bom domingo para você. Amém. Ai, que som.